nós vamos então fazer uma oração e logo em seguida eu passarei a palavra para a nossa primeira convidada, nossa primeira missionária, que vai estar partilhando um pouco da sua experiência, partilhando um pouco daquilo que ela realizou no campo missionário, e assim também aquecendo os nossos corações para com a obra missionária. Então vamos orar nesse momento, meus irmãos. Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento em que o Senhor possibilita nos reunirmos, Senhor, mesmo que virtualmente, com um único propósito, Deus, que é de engrandecer o Teu nome, falarmos sobre o Teu reino e falarmos da alegria que é, Senhor, servir a Ti. Somos gratos a Ti, Senhor, porque na data de hoje nós celebramos em nosso calendário o Dia do Missionário Batista. E assim, Senhor, nosso coração se enche de alegria pela vida de homens e mulheres que no decurso da história vêm se dedicando, Pai, pela propagação do Evangelho, a edificação do Teu reino aqui na terra. Obrigado, Senhor, também porque a nossa igreja, a primeira igreja batista no Andaraí, é uma igreja que ama missões. E por isso, Senhor, estamos aqui, para glorificar e exaltar o Teu nome. Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Temos aqui alguns irmãos já participando. Irmã Cândida, boa noite, Cândida. Que Deus abençoe, minha irmã. Temos aqui também a irmã Juliana Ormon. Boa noite, Juliana. Que Deus esteja abençoando a vida de todos os irmãos que estão participando conosco aqui. Podem interagir aí nos comentários, podem compartilhar. Fique à vontade. Esse é o nosso momento aqui, virtual, enquanto igreja, para compartilharmos sobre algo relacionado ao reino de Deus. E de forma especial, louvarmos e engrandecermos a Deus pelas atividades missionárias. Nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que ama missões. Inclusive, no início da nossa igreja, nós tivemos o privilégio de ter um dos primeiros missionários de missões mundiais saindo para Portugal, seminarista de nossa igreja, Antônio Maurício, ordenado pastor, missionário, dando início ao trabalho batista de missões mundiais. Na nossa igreja, nós tivemos a organização da organização Embaixadores do Rei, que é uma organização missionária. A primeira embaixada foi na nossa igreja. Então, a nossa igreja é uma igreja que ama missões. E temos irmãos hoje que também têm algo a partilhar sobre missões porque se dedicam na atividade missionária. Eu sou enviado, pela igreja, pela primeira igreja batista no Andaraí, para representar os batistas, representar a nossa igreja dentro das Forças Armadas como um capelão militar, num trabalho missionário dentro das Forças Armadas. Então, falar sobre o Dia do Missionário Batista é algo que alegra e muito o meu coração. Então, vou chamar agora a nossa primeira convidada para falar um pouco sobre o trabalho missionário, sobre a sua experiência, a nossa missionária Ana Maria. E ela vai estar falando, então, sobre missões mundiais. Então, irmã Ana, eu passo agora a palavra para a irmã. Só liberar o seu áudio. Irmã Ana. Caiu? Será que caiu a irmã Ana? Ana Maria. A Ana Maria, eu acho que caiu. Então, nós vamos para o próximo, Então, a gente vai para o próximo. Ao vivo é assim, Então, a gente vai para o próximo, que seria chamado, que seria em relação a missões nacionais. Em relação a missões nacionais, nós temos um irmão que se dedica, que propaga, que compartilha, que participa das atividades voltadas para a Cristolândia, que é o nosso irmão Marcos Jardim França. Irmão Marcos já está aqui dividindo a tela comigo, e eu vou passar a palavra para o irmão, então, falar sobre o trabalho realizado por missões nacionais na Cristolândia. O irmão Marcos, ele não é um missionário de missões nacionais, mas ele é um voluntário, alguém que já atuou dentro do trabalho de missões nacionais, apoiando voluntariamente a Cristolândia. E serve até de incentivo para que outros irmãos também voluntariamente possam estar apoiando, seja a Convenção Batista Carioca nas atividades de forma voluntária, a Junta de Missões Nacionais também de forma voluntária, enfim, voluntariamente nós também podemos fazer missões, irmão Marcos? Passa a palavra para o irmão. Amém, graças a Deus. Boa noite, igreja, boa noite, pastor Rodrigo. Obrigado pelo convite. Então, vamos falar um pouco de missões nacionais Cristolândia. Como eu cheguei, a conhecer a Cristolândia? Foi num culto na nossa igreja, e eu dei o conhecimento desse trabalho, não imaginava
que, né, o meu coração ia pender, né, pender para esse tipo de trabalho. Mas após eles saírem do culto na nossa igreja, eu tive vontade de conhecer. Então fui até a Central do Brasil, né, pedi para assistir o culto, me identifiquei como membro da Igreja Batista no Andaraí e comecei a assistir os cultos com eles durante a semana, lá na Central, ainda era na Central do Brasil, lá em 2012, por ali, final de 2012 para 2013. E a partir dali comecei a ajudar, né? Porque o trabalho da Cristolândia é um trabalho específico, a Junta de Missões Nacionais trabalha de forma centralizada com um trabalho específico, então ela tinha esse público-alvo de trabalhar com dependentes químicos, especialmente, né, os que estavam presos nas Cracolândias, dando esperança e oportunidade, né? Não só de ouvir a palavra de Deus, mas de uma ressocialização, de um resgate familiar. E assim eu me voluntariei a ajudar. Né? Eu comecei dessa maneira simples, e quando você está num lugar onde precisa de muita ajuda, né? Então, eu estava ali como um soldado num quartel, então logo, automaticamente, né, eles já pediram para ajudar em alguma coisa. E ali foi desenvolvendo esse trabalho, eles, né, obviamente, a dona Tilda, na época, ainda estava na nossa igreja, ela confirmou, né, que eu era membro da igreja, porque ela também tinha alguns contatos com o pessoal de lá, ela ajudava também de alguma forma, e assim, né, comecei essa experiência, que a graça de Deus foi muito enriquecedora, aonde a gente lidava, né, depois de um certo tempo, ajudando na Central do Brasil, que era a sede na época. Eu fui fazer o discipulado com eles no sítio, né? Eu visitei alguns sítios, fui a Alcântara, fui no sítio Rio Bonito, onde eles ficam durante um tempo, né, previsto ali entre 1 ano e meio, 2, né? Óbvio que alguns não ficavam até o final, mas a ideia do projeto era essa. E ali sendo tratado, fazer resgate familiar, né? Ligar para as famílias, avisar que aquelas pessoas que muitas vezes somem de perto da sua família pela situação que se encontra, se afastam, e aí ligar para a família. E ao mesmo tempo você está ali, que era um dos papéis que eu fazia, de ouvir, porque não bastava somente entregar a Bíblia, né? É como a palavra de Deus diz, de você ser sal. Então, o meu objetivo ali de estar com ele no sítio não era só ensinar a Bíblia, era ser sal. Era aquele que ouvia, era aquele que acalmava o que estava nervoso, que estava discutindo, né? E graças a Deus, né, eu sempre tive uma recepção muito boa, né, entre os alunos, que nós chamamos de alunos, e também pude desempenhar um trabalho, né, de ensino da palavra de Deus durante todo esse tempo. No sítio, em Campo Grande, eu fiz direto, né, um trabalho de fazer vigília toda sexta-feira, de 9 até meia-noite, e durante o sábado fazia o trabalho com eles, né, o culto da manhã, né, e ali fazendo, conversando, aconselhando, né, e vendo, né, como que Deus ia restaurando aquele que abria o coração para o Evangelho. Não só daqueles que estavam ali, né, mas das famílias que foram resgatadas nesse laço, né, que aí a gente vai descobrindo coisas, né, que eu nunca imaginava que acontecia. Eu sempre digo que quando você se envolve com as pessoas, então você acaba conhecendo a realidade das pessoas, né, a dor, o sofrimento, né, a vergonha, né, muitos jovens que nem sabiam ler, né, a questão do analfabetismo, né, do dependente químico, é uma coisa que eu não conhecia. Então, conheci gente que foi traficada, gente que foi traficante, e estavam todos ali, porque o evangelho de Deus é para todos. E quem é que estaria disposto, né? Então, a minha oração é por esses voluntários, é por esses pastores, é por esses jovens, porque muitos radicais são pessoas jovens que nem têm tanta experiência, mas têm a vontade de servir, né? Então, um coração voluntário é um coração que pode ser usado para muita coisa, mesmo sem ter experiência. A gente tinha muitos jovens voluntários ali e que puderam, de alguma forma, dentro da capacidade que Deus dava a ele, de ajudar, né? Não é um trabalho
fácil, requer dedicação, né, perseverança, e às vezes a gente sai, né, pessoas que a gente viu muito bem, às vezes a gente sai com outra pessoa que está numa situação de necessidade e depois volta para o projeto de novo. Então, o trabalho é um trabalho bem trabalhoso, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Você vê Deus transformando essas vidas, você saber que o evangelho é para todos, né? O evangelho é para o rico, o evangelho é para o pobre, o evangelho é para o dependente químico, sim, para aqueles excluídos, para os pequeninos. E assim é o trabalho que as missões nacionais têm feito, né, junto a esse público específico, né, a Cristolândia, no caso, os dependentes químicos. Então, eu vou orar, né, e dizer que também estamos no período de campanha, né, de combate ao uso de drogas, então, orar para que a Junta de Missões continue tendo esse foco estratégico nas áreas que eles adotam, né, para trabalhar de forma específica, orar, estarei orando pelos pastores, pelos radicais, pelos voluntários, pelas igrejas que apoiam, porque também é muito importante, pelas famílias, né, que às vezes não sabem nem aonde está. Então, eu peço que os irmãos estejam agora orando comigo, em concordância, né, com aqueles que concordam com essa oração, que a gente precisa que haja poder de Deus naquele lugar, que sem o poder de Deus não há mudança, não há conversão. Oremos, meus irmãos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, por essa igreja missionária que envia pessoas que desejam fazer, Pai, missões, levar o teu evangelho. E essa é a tua igreja, que leva o evangelho, mas leva o evangelho para todos. Por isso, ó Pai, eu oro pelo trabalho específico da Cristolândia, Pai. Que o teu poder, a tua graça seja alcançada, Senhor, por esses jovens, por essas moças, por esses jovens, pelos pastores que se envolvem, Pai, nesse trabalho, porque é um trabalho trabalhoso, mas é para o teu reino. Que o Senhor esteja, Senhor, direcionando as juntas de missões nacionais. Que o Senhor, Pai, esteja direcionando as igrejas para o apoio missionário a esse trabalho, porque é necessário não somente o alimento, não somente o levar as Bíblias, mas também, Senhor, é a igreja que envia os voluntários, Pai, que as igrejas batistas no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, onde tiver a Cristolândia, não esqueça que esse trabalho precisa de pessoas para pregar o Evangelho. Ó Pai, que o Senhor fortaleça cada radical que fica todo dia, Senhor, lidando com os alunos diariamente, deixando até suas casas, suas famílias e alguns até a sua cidade natal. Mas, Pai, pela graça, pela alegria que é trabalhar para o teu reino, eles estão ali, Pai. Nós oramos por eles, nós colocamos a vida de cada um deles, Senhor, nas tuas mãos. Nós colocamos esse trabalho, Senhor, nas tuas mãos, porque nós sabemos que o Senhor é o maior interessado. Foi para isso que o Senhor foi à cruz, para que todos possam, Senhor, serem salvos. Pai, obrigado por esse trabalho, obrigado, Senhor, por essa inspiração que o Espírito Santo deu de trabalho com essas pessoas, Pai. E obrigado pela Igreja Batista que hoje está nesta live celebrando o Dia do Missionário Batista, porque ainda tem aceso, Senhor, o nosso propósito de levar o Evangelho a todas as pessoas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Eu vou a palavra ao pastor Rodrigo. Amém. Muito obrigado pela sua palavra, seu testemunho, seu compartilhar, e que mais irmãos possam também, né, atuar como voluntários nas atividades de missões. O irmão Marcos tem muito a compartilhar, se os irmãos depois quiserem conversar pessoalmente, ele tem muita experiência para falar sobre essas atividades. Que Deus continue abençoando a vida do irmão. Nós vamos agora para as atividades de missões, onde a nossa igreja se envolve nas atividades de missões voltadas para a área Rio. Né? Falamos de missões nacionais, agora missões Rio. E nós vamos chamar o nosso pastor Antônio, que é um missionário da Convenção Batista Carioca. Então, eu vou dividir aqui a tela com o nosso pastor Antônio. E, pastor Antônio, obrigado pela sua presença. Eu passo a palavra para o irmão e que o senhor
traga gratidão na nossa igreja, traga alegria pelo dia do missionário, que Deus esteja abençoando a vida do irmão, o ministério do irmão, a família do irmão. Passo a palavra agora para você. Graças e paz a todos. Pastor Rodrigo, muito obrigado, amada igreja, aí, por poder estar nos dando essa oportunidade de testemunhar, de poder falar um pouquinho do que temos feito, na verdade, do que Deus tem feito, né, através de nós. Nós estamos aí, em Missões Rio, vivendo esse tempo desafiador para nós, onde que o nosso pastor Newton, conhecido de todos, né, desafia as igrejas do Rio a buscar a plenitude do Espírito no sentido de se fortalecer no Espírito e se encher do Espírito Santo para que nós possamos, de fato, conquistar a nossa cidade. Então, nós trazemos um abraço da missão do hospitalar, dos enlutados, da portuária, prisional, estudantil, missão socioeducativa, a missão preventiva, prevenção de dependências químicas e a missão esportiva. Eu tive a graça de entrar nessa missão quando Deus nos deu o privilégio de estarmos em implantação de igreja em Minas Gerais, onde que tivemos a oportunidade de ter como ferramenta para poder dialogar com a população o esporte. Estava vivendo dias tremendamente difíceis naquela época, onde que o índice de alcoolismo na cidade onde nós estávamos era grande, suicídios, criança, adulto, e nós tivemos assim a oportunidade de, na reunião que teve com a liderança daquela cidade, Piranga, Minas Gerais, de propor para eles uma alternativa no sentido de falar com se comunicar com a população, oferecendo o esporte, visando a socialização, a educação e, como missionários que somos, levar a boa nova, né? Então, quando nós propomos para nossas comunidades, nossas vizinhanças, o esporte, a recreação, o lazer, nós temos como objetivo, primeiro, testemunhar do amor de Deus e levar vidas para o Senhor Jesus Cristo. E foi, assim, uma oportunidade tremenda ali naquela cidade, houve batismo, ficamos conhecidos, o nome de Cristo foi conhecido, e chegando aqui em Missões Rio, eu tive a graça, né, o irmão Marcos aí, ó, esse camarada, Deus usou de maneira, assim, tremenda para que eu pudesse conhecer a PIBA, e nela estar inserido e ser um dos missionários que congrega nessa igreja amada que tem me sustentado. Deus tem levantado o Ágape, né? E o grupo Ágape e algumas famílias, assim, que estou proibido de falar o nome, que nesses dias difíceis tem não só orado, mas tem contribuído e tem ido ao campo também. Então, experiências maravilhosas. Irmãos, nós temos o objetivo de alcançar nossa cidade. Então, a missão esportiva, ela chega dentro da igreja e procura identificar aqueles que se identificam com a mesma e queira participar da mesma. Então, nós organizamos esse ministério que visa sair para a rua, levar a boa nova do Senhor Jesus Cristo, discipular e ajudar quem está chegando a desenvolver o seu ministério, a sua chamada para dentro do corpo de Cristo. Nesse tempo agora, os irmãos conhecem, né, quando eu tive a oportunidade de estar trabalhando com os pequenos gigantes, na época eu estava usando a estratégia da capoeira, e aí nossas crianças, elas tinham um momento de lazer, de recreação, e aí tinha uma nossa roda de conversa, e aí crianças estressadas, crianças conhecendo o amor de Deus, e ali estudando a Bíblia, um momento significativo. No entanto, Deus deu graça também de nós irmos para Barros Filhos, para a Igreja Batista do Recreio, para Senador Camará, e no Casa Cap, aonde que nós temos também desenvolvido um ministério voltado para essa área esportiva nossa,
Sendo que, no primeiro momento, o pastor Newton tinha pedido para que eu trabalhasse com um grupo de capoeira cristão, e aí nós tivemos a graça de ajudar na formação de uma federação cristã de capoeirista, e é onde que poucos conhecem, mas que tem sido assim muito significativa, porque tem trabalhado a nível interdenominacional. Estamos atuando com esse grupo de capoeira cristão, porém, tive a graça de fazer a faculdade de Educação Física, para poder ampliar a visão e assumir de uma maneira mais significativa, com mais condições de trabalho, ferramenta legal para poder desenvolver nas igrejas o Ministério Esportivo. E aí, nesse tempo, nós estamos desafiando as igrejas que querem, que se sentem atraídas para esse ministério, trabalhar com um grupo de lutadores, um grupo de skate. Aí agora Deus tem levantado pessoas para poder nos ajudar no surfer. E aí o que nós queremos passar nesse momento? O esporte, ele é simplesmente a ferramenta para levar a boa nova. Nós queremos unir gente em torno de gente, e aí quando nós olhamos para a nossa população, parece que existe hoje um culto ao corpo, e aí nós temos lá o funcional, nós temos profissionais de educação física que está chegando, voluntários que está chegando, e aí a gente está procurando o melhor momento para poder apresentar todos eles para nossa organização. Então, e nesse tempo agora, no Casa Cap, nós estávamos olhando a necessidade das pessoas que estão envolvidas no nosso ministério, dos pais, das crianças, das famílias, no entorno daquela igreja, e aí nós estamos trabalhando ali com uma cestinha verde e com bolsa, né, de alimento para aquela população que está passando por dias tremendamente difíceis. Então, temos feito isso esse ano todo. As atividades esportivas em alguns lugares cessou, no Casa Cap não, e aí nós temos alinhado essa ação social, é o que Deus tem dado graça da gente poder trabalhar, socorrendo a população, indo até a população, levando essa cesta verde que nós chamamos lá, e identificando aqueles que têm maior carência, estamos levando também alimentos. E nesse tempo, Deus permitiu que, das pessoas que estamos assistindo aqui no bairro, uma delas decidisse por Cristo Jesus, quando nós tivemos a oportunidade de falar do amor de Deus para ela. No Casa Cap, na nossa jornada esportiva, recreativa, na hora da roda de conversa, da evangelização, na visita no lar, nós tivemos agora 5 convenções. Deus deu uma graça de nós estamos vendo o esporte junto às embaixadas, junto às mensageiras, e a gente fazendo um esforço para poder evangelizar nossas crianças, filhos dos crentes e as crianças que estão de fora. Aí nós tivemos também 4 crianças pré-adolescentes sendo batizadas. No Casa Cap tivemos 8 crianças sendo batizadas. Então, os frutos desse trabalho estão surgindo. Nesse tempo agora, eu estou com mais liberdade para poder trabalhar, uma vez porque eu não tinha concluído, não estava de posse do certificado de conclusão do curso de Educação Física. Então, eu estava com uma determinada dificuldade para poder envolver todas as pessoas que se apresentaram para poder desenvolver esse ministério. E nesse tempo agora, graças a Deus, de posse desse material, a gente vai estar fazendo um ajuste agora em relação ao CREF, e aí nós vamos estar trazendo um novo templo, onde que um número grande, nós temos caminhado pelas nossas igrejas, e um número grande de pessoas está sendo atraído para essa capelania esportiva, que não tem só o objetivo do esporte, mas tem a visitação, tem o discipulado, tem o trabalho com os casais. O esporte é só uma ferramenta que atrai aquele que é o interessado, mas o nosso objetivo primário é evangelizar, discipular e enviar a pessoa para dentro do corpo de Cristo. E munido das ferramentas que nós temos,
essa pessoa vai identificar sua chamada para dentro do corpo de Cristo, seu perfil psicológico e toda uma dinâmica, porque temos pessoas excelentes da nossa denominação que estão prontinhos para poder nos ajudar nessa grande tarefa. Irmão, estamos aí com uma campanha onde que está desafiando as nossas igrejas. Nós temos visto a luta, o combate, os crentes que têm compromisso têm se colocado à disposição, aqueles que estão mais fragilizados, que ainda estão meio em cima do muro, estão sendo desafiados a chamar para si a responsabilidade de fazer aquilo que está na sua esfera de atribuição. E o nosso maior desafio é esse, que nossas igrejas entendam, tome posse da oportunidade que Deus está dando para poder testemunhar do amor de Deus. Nós estamos muito alegres, estamos felizes diante dessa campanha e queremos que Deus fará grandes coisas. Amém, pastor Antônio, que bênção. Eu até peguei uma frase aqui do irmão, né? O nome de Cristo seja conhecido por meio do esporte. Ou seja, o esporte é uma ferramenta e o foco, como o irmão falou, é o anúncio do nome do Senhor Jesus Cristo e vidas sendo transformadas, atingidas por essa mensagem maravilhosa do Evangelho. Vou pedir para o irmão, então, agora encerrar orando, agradecendo a Deus pela atividade missionária da Convenção Batista Carioca, pelas capelanias e os nossos missionários capelães nas capelanias da Convenção Batista Carioca. O irmão poderia orar? Amém. Bom, faremos. Amado Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. A ti toda a glória. Muito obrigado pelo privilégio, ó Pai, de somar com o teu povo na evangelização da nossa cidade, do nosso país, desse mundo, Senhor Deus, a qual nós temos a responsabilidade de, não podendo ir, levar nossas ofertas, sustentar esses irmãos que estão longe. E nós te louvamos porque nesse tempo agora o que está em foco Missões Rio, Senhor. Nós nos organizamos assim e nós rogamos a Ti as Tuas bênçãos a favor desses missionários que estão tão pertinho de casa que muitas das vezes não é percebido, mas nós sabemos da relevância que tem esse trabalho, porque foi o Senhor mesmo que levantou. Continue nos dando Tua graça, abençoe o nosso pastor Nilton, toda a direção, todos os missionários, todos os voluntários, ó Pai, que verdadeiramente se empenha todos os dias para poder fazer o melhor que pode, para poder alcançar a sua comunidade, a sua casa, o seu bairro, essa cidade. Continue nos dando Tua graça. Obrigado pela PIB do Andaraí, que não abre mão de aproveitar uma oportunidade para poder ajudar qualquer missionário. Oh, Deus, muito obrigado por esse compromisso maravilhoso que essa igreja tem. Muito obrigado por fazer parte dessa equipe e permita que os planos que o Senhor tem para essa igreja se cumpram, Senhor Deus. Atraia cada vez mais cada um de nós para os propósitos para qual o Senhor nos chamou. Abençoe a Tua igreja que está espalhada pela face da terra, nos dê Tua graça, continue conosco, em nome de Jesus, que nós oramos, agradecidos. Amém, amém. Amém. Muito obrigado, pastor Antônio, que Deus continue abençoando o ministério, a vida do irmão no trabalho de missões dentro da Convenção Batista Carioca. Que Deus abençoe o irmão. Muito obrigado. Amém. Nós vamos agora ainda, pensando também dentro da atividade aqui no Rio de Janeiro, e sonhando, quem sabe, né, com o Brasil e com o mundo, né, não sei, né, ainda mais por meio das redes sociais, a mensagem acaba chegando a lugares que nós nem imaginamos, mas pensando com foco no momento aqui no Rio de Janeiro, trazer um outro irmão de nossa igreja. Perceba, olha, a missionária Ana, ela caiu, né, então não deu para ela falar, mas uma irmã de nossa igreja envolvida com missões mundiais. Irmão Marcos França, um irmão de nossa igreja, envolvido com missões nacionais. Pastor Antônio, um irmão envolvido com Missões Rio. E agora eu vou trazer um jovem também, um jovem que atua dentro da área missionária de nossa igreja, levando a palavra de Deus. Se o pastor Antônio levar por meio do esporte, esse nosso irmão agora que vai falar, leva a palavra de Deus por meio do rap. Então eu vou chamar agora o Dinho. Dinho, ele vai falar um pouco sobre o Rima na Palavra. Então, vou colocar o Dinho aqui dividindo a tela comigo. Seja bem-vindo, Dinho. Que Deus te abençoe. Conosco sobre a palavra. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, igreja.
Primeiro, é importante a gente desmistificar, né, essa visão que a gente tem do rap. Antes de falar do Rima na Palavra como um projeto missionário, é importante a gente frisar nesse primeiro momento que o rap, ele se converteu. O rap, ele pode sim ser usado para a glória de Deus como uma ferramenta, assim como falou o pastor Antônio Paulo, como uma ferramenta para que a mensagem de Deus chegue até os corações daqueles que precisam ouvir. É muito importante que a gente tenha essa consciência de que o rap, ele é apenas uma ferramenta. O lema do Rima na Palavra é justamente esse. Rima na Palavra, rap é o som, o evangelho é a mensagem. Como o próprio nome diz, a gente se propõe a rimar a palavra de Deus, porque nós cremos que o evangelho é o poder de Deus para a transformação de vidas. Então, quando a gente coloca a palavra de Deus na música, a gente crê que quando essa música chega até o ouvido de uma pessoa, a semente vai estar sendo lançada ali, e aquela pessoa que está ouvindo a mensagem de Deus ali cantada através do rap, ela pode ter um encontro com o Senhor. E nós temos vivenciado isso, e isso tem alegrado muito o nosso coração. O Rima na Palavra, quando Deus colocou no meu coração esse desejo, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o Rodrigo, pastor Rodrigo Figueiredo, para que ele fizesse parte da igreja, da PIB no Andaraí, porque a nossa ideia e a minha visão e a visão dos batistas como um todo é que não existe missionário se ele não é enviado pela igreja. Então eu conversei para que o Rima na Palavra fizesse parte do Ministério de Missões. Nosso primeiro campo missionário é a comunidade ali do Complexo do Andaraí, e a ideia é que aquela pessoa que for alcançada ali seja encaminhada para a igreja e acompanhada pela igreja. Então é muito importante que os irmãos entendam qual é a nossa missão, qual é o nosso papel, e cooperem conosco, juntamente conosco, nos enviando para essa missão. O Rima na Palavra, ele é dividido em algumas frentes de trabalho. A primeira delas, e a principal, né, é a música, e é onde a gente produz músicas que são lançadas no YouTube, nas plataformas digitais, e a gente crê que a semente vai sendo lançada através das músicas. Nós temos as reflexões e poesias no canal do YouTube, reflexões curtas com uma poesia em forma de rap no final, para reflexão daqueles que estão nos acompanhando, uma forma também de pastorear, de discipular aqueles que estão nos acompanhando o Rima na Palavra. Nós temos o Rimando por Aí, com uma caixinha de som, a gente chega em pequenos grupos e a pergunta que eu faço é bem simples. Com licença, eu posso cantar um rap para vocês? E com essa caixinha de som, eu canto um rap ali e logo depois eu tenho a oportunidade de compartilhar o evangelho. E uma experiência específica num desses momentos, eu fui chamado para estar participando de um culto na Igreja Batista do Meia. E antes do culto, a gente foi evangelizar ali no entorno da igreja. E a gente parou num grupo. E um dos rapazes, com cigarro de maconha na boca, ele, de maneira bem emocionada, chorando ali, depois de ouvir uma das nossas músicas, ele falou: cara, não para de fazer isso, por favor, nunca pare de fazer isso, porque naquele momento ele tinha entendido o propósito de eu estar ali, e a gente pôde ter uma conversa espiritual, e foi um momento muito legal. Uma outra frente de trabalho é o rap para pensar. Através da arte do hip hop, a gente, principalmente em projetos sociais, com crianças e adolescentes, a gente usa as letras de rap para fazer as pessoas pensarem ali a partir do conteúdo do rap e levar valores, princípios bíblicos e de vida para as crianças e adolescentes, principalmente que estão em situação de vulnerabilidade, né? E uma outra frente de trabalho, a última frente de trabalho, é o Roupas que Pregam, camisas com estampas que trazem mensagem, para que a pessoa, quando olhar aquela estampa, ver você passando na rua com aquela estampa ali, aquela estampa consiga comunicar uma mensagem de Deus para o coração daquela pessoa. E aí a gente sempre fala que você pode se envolver com Rima na Palavra, e algumas pessoas da igreja já estão envolvidas.
orando, divulgando, ofertando e se voluntariando para ir conosco nesses evangelismos, nessas ações que, por conta da pandemia, estão paradas, mas nós pretendemos retornar após a pandemia. Por enquanto, a gente tem feito sozinho, sem chamar os voluntários para participarem conosco. Por isso, a gente convida vocês a fazerem parte do Rima na Palavra e, principalmente, orar para que Deus nos ajude a aproveitar as oportunidades que a gente tem para levar o Evangelho. A nossa missão não se restringe apenas a evangelizar no nosso entorno. Existem igrejas que nos convidam para fazer missões nos seus bairros, nas suas cidades, e nós vamos. E não só vamos evangelizar junto com a igreja, mas também oferecemos capacitações na área do evangelismo pessoal e o discipulado para as igrejas que convidam Rima na Palavra. Então, a nossa missão também, a gente entende que a nossa missão, a missão do Rima na Palavra, é despertar outras igrejas, outros irmãos para o evangelismo, para missões. E nós temos feito isso, inclusive nesse período de pandemia, nas igrejas que nós temos passado, e Deus tem nos dado a oportunidade de compartilhar o amor de Deus. E aí, eu vou orar para encerrar a minha participação nesse momento, mas eu não queria simplesmente orar pelo Rima na Palavra, eu queria orar por você que está nos ouvindo. Por quê? Porque o que é o rap na minha vida? O que é o Rima na Palavra na minha vida? O Rima na Palavra na minha vida, o rap, como uma ferramenta de levar o evangelho, é simplesmente, meu irmão, minha irmã, um dom, um talento que Deus me deu, que eu estou usando para a glória dele. E eu queria orar por você, para que você consiga enxergar os dons e os talentos que você tem, e que você deixe Deus te usar com os dons e os talentos que você tem. Você sabe cozinhar bem, você pode dar aula de culinária para os seus vizinhos e, a partir daí, estabelecer um relacionamento discipulador e levar o evangelho para eles. Você sabe jogar bola bem, então você pode juntar um grupo de jovens, de adolescentes, de crianças. Quantas vezes eu fiz isso? E você pode levar o evangelho através do talento que você tem com futebol. Enfim, Deus te deu dons, talentos, Deus te deu capacidades, habilidades, e Ele quer te usar através delas. Tem um amigo meu, irmãos, que ele está na Grécia. Um amigo meu está na Grécia fazendo missões através do skate. Andando de skate, ele está se reunindo nessas tribos que andam de skate lá na Grécia, e está fazendo missões, levando evangelho através do skate. Olha só que doideira. Deus quer te usar através dos seus talentos. E nesse momento final, eu vou orar pela sua vida, para que Ele desperte o seu coração e Ele te dê estratégias para ser usado conforme a vontade dEle, na direção que Ele te der. Grande Deus, nesse momento, Pai, nós estamos com o coração agradecido pelo dia do missionário Batista, e por nossa história, por tudo que vivemos, e porque nós estamos vendo e podemos olhar para trás e ver tudo que passou, mas ainda mais nós podemos olhar para frente e vislumbrar, Pai, poder enxergar coisas boas ainda que o Senhor tem sonhado para o teu povo nesse tempo e no tempo que vai vir, Pai. Desperta o teu povo, Pai, para missões, para evangelismo, que cada um e cada uma que está acompanhando essa live, Pai, tenha o seu coração despertado, que o seu coração esteja ardendo com desejo de fazer a tua obra, desejo de ser usado, Pai, com o seu talento, com o seu dom, seja numa proporção pequena, seja numa proporção grande, mas que o Senhor nos dê o privilégio, que o Senhor dê o privilégio para cada um que está aqui nos acompanhando, de ser usado, de experimentar a grande alegria de ver uma pessoa se convertendo, uma pessoa se rendendo aos seus pés através da sua instrumentalidade, Pai. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa, Pai, possa, em nome de Jesus, tocar em cada coração e iluminar a mente de cada um, para que cada um de nós seja enviado e usado para fazer missões, evangelismo no nosso campo, no seu campo de atuação,
aonde o Senhor colocar a gente para estar e aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, que seja um lugar que dê frutos, que dê um local onde vidas sejam transformadas através da tua luz em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Dinho, pela partilha. Mais um irmão de nossa igreja, um jovem que se dedica na atividade missionária. A Primeira Igreja Batista no Andaraí é uma igreja missionária. Eu sou grato pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão falando e também dos irmãos que, conforme o Dinho convidou aqui, também se sintam envolvidos com a atividade missionária, ofertando, promovendo e indo, né, Dinho? Usando seus dons, seus talentos para a propagação do reino de Deus. Então, que essa oração final do Dinho possa ser experimentada por cada um de nós na nossa caminhada. Muito obrigado, Dinho. Eu vou chamar agora a nossa missionária Ana. Vamos ver se agora vai, Ana. Agora eu acho que vai, hein, Ana? Na primeira tentativa caiu, mas agora eu acho que vai. Agora acho que a gente consegue. Eu sou muito grato a Deus pela vida da nossa missionária Ana, por estar aqui participando conosco dessa live. E eu já vou passar, então, já a palavra para a nossa missionária Ana, que durante anos de sua vida se dedicou à atividade missionária em missões mundiais. Que Deus a abençoe e parabéns, missionária Ana, pelo dia de hoje. Amém. Amém, glória a Deus. Não sei se estão me ouvindo. Deixa eu ligar. Ana, você desligou o microfone. Ele estava ligado, aí você desligou. Aperta aí nele agora. Isso. Tá. Agora, me ouvem? Pode ir. Boa noite, irmãos. Boa noite, queridos, todos aqueles que estão nos ouvindo nesta noite. Meu boa noite. Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sou a missionária Ana Maria. Estou muito feliz em poder estar participando dessa live. Agradeço ao convite dos irmãos. E quero dizer a você que ser missionário é a melhor coisa do mundo. É maravilhoso. Eu me senti chamada, eu senti o chamado missionário desde cedo. Eu tinha 9 anos de idade, as pessoas me perguntavam, o que você vai ser na vida? Eu quero ser missionária. Com meus 12 anos, eu não perdi o foco. A pergunta se repetia, o que você vai ser quando crescer? E eu sempre disse, missionária, eu quero ser missionária, eu quero trabalhar na área da saúde e ser uma missionária. E realmente aconteceu, eu nunca perdi esse foco. O que me chamou muita atenção para missões foi participar ativamente das Mensageiras do Rei, da organização Mensageira do Rei. Foi ali, na Igreja Batista do Andaraí, né, na nossa primeira Igreja Batista do Andaraí, que desde sempre, né, participando de todas as atividades, principalmente nas Mensageiras do Rei, Deus tocou no meu coração para missões. E eu nunca fugi disso. E aí eu estudei, me preparei, e foi um tempo maravilhoso na minha vida. Segui realmente a área de saúde como técnica de enfermagem, depois enfermeira, e hoje eu sou médica, há 5 anos. E Deus foi trabalhando nesse tempo na minha vida. Eu trabalhei em 3 campos missionários, 3 países. Comecei em 1994, eu saí da nossa igreja direto ao Paraguai. Comecei a trabalhar no Paraguai. Trabalhei também lá como capelã. Fiz o curso de capelania no Paraguai. É um curso internacional que eles dão lá. E aí eu trabalhei praticamente 2 anos como capelã no Hospital Batista lá, de Assunção, no Paraguai, no Centro Médico Batista. E aí foi a minha contribuição, né? O meu tempo foi um bom tempo lá. Depois, foram 3 campos que marcaram a minha vida. Paraguai, depois São Tomé e Príncipe, na África, que eu saí do Paraguai em 1999 e fiquei em São Tomé e Príncipe durante 4 anos. E, por último, o último campo que eu trabalhei como missionária de tempo integral foi exatamente no país Guiné-Bissau. Em cada país desse,
com a sua particularidade, me deu assim muita vontade de prosseguir, cada país com a sua particularidade. Paraguai, totalmente diferente, né, dentro da América Latina, mais próximo do Brasil. Foi assim, dentro da América do Sul, foi uma experiência grande. Ao sair do Paraguai para São Tomé e Príncipe, em 1999, eu não estava muito feliz em sair, porque eu estava próximo de casa, férias mais próximo do Brasil, para ir à igreja, estar com os irmãos. Porém, eu aceitei esse grande desafio. Foi um desafio maravilhoso, porque em São Tomé e Príncipe, o trabalho era grande, imenso, e foi um grande desafio por conta da saída do casal que estavam lá direcionando aquele trabalho. Foi o pastor Elias e Marta, sua esposa. Eles fizeram um bom trabalho ali durante 4 anos e saíram. E eu fiquei lá durante 4 anos. Nesses 4 anos, foi bem desafiador. E nós tínhamos uma igreja, a igreja tinha sido inaugurada, montada pelos primeiros missionários lá, porém nós tínhamos mais adolescentes e crianças, e poucas famílias na igreja. Foi um desafio, assim, tremendo, porque cuidar daqueles adolescentes, daquelas crianças, foi bem desafiador. Porém, hoje eu sinto uma alegria muito grande, porque 2 daqueles adolescentes hoje estão pastoreando. Um continua em São Tomé e Príncipe, pastoreando a igreja, e o outro está no Rio de Janeiro, exatamente em Campo Grande, trabalhando com a igreja, com a PIB de Campo Grande, estudando, fazendo mestrado, e foi assim uma bênção, porque o nosso desejo naquela época foi realmente preparar pessoas que pudessem ficar no país, voltar ao país, se prepararem, ainda que em outros países, porém voltar ao país para poder seguir ali dando o apoio àquele campo missionário. Fico muito feliz, porque os 2 adolescentes que eram mais rebeldes, mais difíceis, hoje são pastores. Nós podemos, assim, cuidar deles, ensiná-los, e eu pude ver, assim, o crescimento deles, entre outras situações também. Se casaram, e nós podemos ver, estavam suas famílias. Tive também uma menina que o nosso trabalho lá era muito com a enfermagem, lá em São Tomé e Príncipe, eu dei aula de enfermagem. E depois, em seguida, nós podemos também ver uma das alunas vir ao Brasil, morou exatamente em Brasília, e hoje é uma enfermeira formada, universitária, e está dirigindo o hospital lá em São Tomé e Príncipe. Então, para mim, foi uma alegria grande, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. E quando o missionário, ele vai ao campo para preparar pessoas e deixar ali obreiros preparados, né, para dar prosseguimento à missão, né, aquilo que Deus nos chamou a realizar. Então, eu fico muito feliz em trabalhar esses 24 anos com a Junta de Missões Mundiais. Durante esses 24 anos foram muitos frutos, louvado seja o nome do Senhor por isso. E, eu repito, foram 3 países, né? Paraguai, o início, depois São Tomé e Príncipe, e por último Guiné-Bissau, onde eu fiquei menos tempo, e os trabalhos também cresceram ali também. E ali nós temos mais missionários, dando prosseguimento a esse trabalho. Eu louvo a Deus pela vida dos missionários. Eu quero dizer a você que, se Deus tem chamado você para uma obra missionária, dentro do Brasil ou fora do Brasil, aceite, abra o seu coração, aceite porque é maravilhoso. Se alguém me perguntar, hoje eu estou como missionária aposentada, porém, com desejo de voltar ao campo como voluntária. Diante dessa pandemia, eu não pude, esse ano, fazer uma visita ao campo missionário, que seria Guiné-Bissau. Porém, na próxima oportunidade, eu estarei viajando para poder apoiar, ajudar os missionários que estão no campo. Esse é o meu trabalho agora. No momento, eu estou trabalhando na Clínica da Família,
em Nova Iguaçu, no município de Nova Iguaçu, como médica. Nesse tempo, eu me formei em medicina e o trabalho continua, né? Embora não no campo missionário fora do Brasil, o trabalho continua, porque as vidas estão aí, né? Seja qual for o nosso trabalho, como o Dinho falou anteriormente, seja qual for a nossa profissão, o nosso trabalho, o que Deus colocar no nosso coração, com certeza, se você se dispuser a servir ao Senhor, você estará participando, você será um missionário, aonde você estiver, usando a sua profissão, usando a sua vida naquilo que você souber fazer. Você poderá estar ganhando vidas para Jesus. Esse é o nosso desejo, é o desejo de cada missionário, é ganhar vidas para Jesus. E para mim, eu não me arrependo nem um pouco, cada dia mais, toca no meu coração, arde o meu coração o desejo de continuar servindo ao Senhor na minha profissão. E eu louvo a Deus por sua vida, eu quero orar por você nesta hora, para que Deus continue abençoando a sua vida, para que você se sentir chamado hoje como alguma menina como mensageira do rei, alguém nos embaixadores do rei, alguém servindo a sua igreja, se Deus tem tocado no seu coração o desejo de ser um missionário, não diga não, diga sim, sim, Senhor, eis-me aqui. Que você possa dizer ao Senhor, a cada momento da sua vida, eis-me aqui, Senhor. Que você possa aceitar esse ID de Jesus na sua vida. Eu quero agradecer à Junta de Missões Mundiais por esses 24 anos de trabalho, onde nós podemos atender as igrejas no tempo de promoção missionária, nós podemos ser acolhidos pelas igrejas. Agradeço às igrejas pelas ofertas missionárias que têm enviado à Junta de Missões Mundiais. E nós, uma vez missionários, sempre missionários, né? Seremos eternamente missionários, eternamente servindo ao Senhor. Enquanto Ele nos permitir estar nessa terra, o meu desejo é servir ao Senhor com toda a minha alegria. E eu quero dizer a você, não tenha medo de ser missionário. Se Deus está chamando você, diga sim, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um missionário. Vamos orar agora, eu quero encerrar agradecendo a Deus pela minha vida, pela vida de cada missionário, pela Junta de Missões Mundiais. Oremos. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Eu quero te louvar porque o Senhor tem cuidado de cada missionário. Obrigada por esse dia do missionário Batista, onde vidas se entregam, Senhor, se entregaram e se entregam até hoje para servi-lo com toda ousadia, com toda alegria, com amor no coração. Agradeço, Senhor, porque pelo ID de cada missionário, Senhor, pela obediência, Senhor, em servir ao Senhor. Muito obrigada pela Junta de Missões Mundiais, que tem abençoado a vida de cada missionário. Poder servir ao Senhor com missões mundiais. Obrigada pela primeira Igreja Batista do Andaraí, que nos enviou ao campo missionário. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Eu te peço, Senhor, que venha levantar vidas, para que mais vidas venha aceitar o ID de Jesus. Trabalha, Senhor, nos corações, trabalha nas igrejas, continua, Senhor, abençoando para que a nossa oferta, Senhor, seja de gratidão, de alegria, que seja entregue, Senhor, na tua casa, para servir, para que cada missionário possa estar no campo, servindo ao Senhor, com o seu sustento missionário. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito obrigado, missionária Ana, pela sua participação, a sua colaboração aqui, transmitindo um pouco, né, da sua grande experiência, né, 24 anos na obra missionária. E olha como é que é interessante, a gente percebe aqui na fala do irmão Marcos que pela promoção da Igreja de Missões, ele conheceu o trabalho da Cristolândia,
também na sua fala, o trabalho das mensageiras do rei, também motivando, né, o desenvolvimento desse ardor missionário na sua vida. Eu também fui fruto de um momento desse missionário na igreja, quando eu senti o meu chamado num culto missionário da Convenção Batista Carioca, né, de Missões Rio, falando sobre capelania, e eu aceitei ali meu chamado, e hoje eu sou um capelão, olha só. Então você diz sim para Deus e você nem imagina o que Deus vai fazer na sua vida, né? E Deus então conduz as coisas conforme a soberana vontade dele. Então o convite da irmã Ana fica para todos nós que estamos participando aqui e assistindo essa live, que cada um possa dizer sim para o chamado de Deus para a sua vida. Muito obrigado, parabéns pelo Dia do Missionário Batista e que Deus continue abençoando a irmã. Obrigada. E eu passo agora a palavra para nós termos a nossa participação, os ciemistas de nossa igreja, né? Os ciemistas são aqueles irmãos vocacionados que estão estudando, se preparando no CIEM. E nós temos na nossa igreja um casal, o Douglas e a Denise. Eu vou compartilhar aqui agora a tela com eles, o Douglas e a Denise, irmãos que saíram de suas cidades, vieram para o Rio de Janeiro com esse ardor missionário para estudarem, se prepararem e assim servir ao reino de Deus. Estão fazendo o estágio deles na nossa igreja e eu passo agora a palavra para eles partilhem conosco o que é, né, ser um vocacionado, como é esse momento de vida deles, enfim, para que eles falem aquilo que Deus colocar no coração deles em relação a esse momento que eles estão vivendo enquanto vocacionados do Senhor. Pessoas jovens que disseram sim ao apelo que o Dinho acabou de fazer, ao apelo que a nossa irmã Ana Maria acabou de fazer, disseram sim para o chamado de Deus nas suas vidas. Então, meus irmãos, que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos. Boa noite a todos. Como o pastor diz, né? A gente disse sim, mas antes a gente tentou fugir, como o Jonas, né? Como a gente tentou dizer não, mas não deu certo. Nós somos jovens vocacionados, saímos de Minas Gerais, Governador Valadares, uma cidade do interior de Minas, e viemos aqui para o CIEM se capacitar, né? Para preparar para esse sim que a gente deu para Deus. A gente tentou fugir, sim, a gente tentou, mas não deu certo. A gente estava feliz fazendo as coisas da nossa vida que a gente vivia, a gente estava tendo nosso emprego, nossa casa, nossa igreja, mas faltava algo, né? A nossa vida, a gente estava sentindo que faltava algo. Foi na hora que a gente parou e falou assim, não, a gente está fugindo do nosso chamado. E a gente orou a Deus para indicar um lugar que a gente fosse se preparar para esse chamado. E a gente veio aqui para o CIEM. E como a missionária falou, né, ser missionário é muito bom e ser vocacionário também é muito bom. Quando a gente disse sim, a gente largou muita coisa, a gente deixou muita coisa para trás e deixou Deus guiar nosso barquinho. E desse tempo para cá, a gente vê o cuidado de Deus com a nossa vida. No sustento, nas orações, no carinho dos nossos vizinhos, que é alunos também, com a nossa vida. E de lá para cá, a gente deixou Deus guiar nosso barquinho e a gente vê cada dia o cuidado de Deus por nós. E hoje, né, dia do Missionário Batista, a gente não pode deixar de falar também para as igrejas. Os outros irmãos falaram para os vocacionados, né? Nós somos vocacionados e a gente vê que a igreja também precisa ter o cuidado com esses vocacionados, né? Chegar junto, falar, ô fulano, você é vocacionado, você não quer se preparar, vamos orar por isso. E a igreja, depois que enviar ou pegar um missionário para adotar, a gente vê o carinho que a gente recebeu hoje, recebeu uma mensagem de uma madrinha nossa lá de Valadares, parabenizando pelo dia. E a gente vê o cuidado de Deus nessas pequenas coisas que nós, igreja, podemos fazer. Nós, como igreja, a gente pode cuidar dos vocacionados. Nós, como igreja, podemos cuidar dos missionários. E missionário não precisa sofrer. Isso é um mito muito antigo que a gente tem que deixar para trás. O missionário está no campo fazendo o nosso serviço. Então, a gente tem que deixar para trás esse tabu e cuidar dos nossos irmãos que estão no campo, que deixou tudo para trás para fazer o nosso trabalho. É desafiador a gente
abandonar tudo que a gente tinha lá em nossa cidade, né? Nosso trabalho, para seguir o que o Senhor tem para nós. E, como a minha esposa disse, a gente agora está vendo o cuidado dele para nós, nesse momento. A gente está vendo o cuidado dele, porque ele fez uma promessa para nós lá há 2 anos atrás, né? Essa semente foi plantada em nosso coração para que nós viemos fazer a obra dele, a obra missionária, mas nós sentimos de capacitar, né? De nos capacitar. Então, Deus, ele nos chamou nesse momento para isso, para nos capacitar, para fazer a obra missionária dele, e hoje estamos aqui no CIEM, né? Nós glorificamos a Deus, exaltamos o nome dele, porque nós estamos aqui. Você que é vocacionado, você que se sente chamado, talvez tenha vivido ou está vivendo, né, a mesma experiência que nós passamos. Dizer não, tentar fugir. Tentar fugir do que Deus tem para você. Nós tentamos fugir, mas quando Deus chama, né, não há solução. Né? Nós dizemos sim para Deus, e você talvez é vocacionado, você que está vendo essa live, né, e você tem colocado tantas coisas, utensílios, né, colocado no lugar de Deus. Tanto se, e se, né? Sim. Então, às vezes você tem colocado tantas dúvidas, né, como nós colocamos. Isso é normal, o medo, a dúvida surgiu no nosso coração, né? Mas Deus, ele preenche isso, porque ele nos fez uma promessa e ele está sendo fiel em cumprir essa promessa em nossa vida. Então, você que é vocacionado, eu te desafio nesse momento, né, a entregar a sua vida diante de Deus, a entregar esse chamado diante de Deus, né? E acredite em Deus, acredite na promessa dele, porque eu gosto de sempre colocar e sempre afirmar que quem nos trouxe aqui para o CIEM, quem nos colocou na igreja do Andaraí, foi Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que nos conduziu até aqui. E nós também agradecemos a primeira igreja batista no Andaraí, porque tem nos acolhido bem, né? Tem nos dado suporte em todo momento, né? Nós temos que agradecer bastante o pastor Rodrigo, que tem nos dado suporte, o pastor Osíris, todos ali que ali estão, têm nos ajudado, e nós temos, assim, nos sentido em casa, né? E temos também que agradecer ao CIEM, que tem nos dado suporte, né? A todos os vizinhos, né, que têm nos dado suporte, como a minha esposa já disse. Então, isso é maravilhoso, isso é de glorificar a Deus, porque é nos mínimos detalhes que Deus tem cuidado de nós. E, nesse momento, eu quero orar... Antes do Douglas orar, a gente também não pode deixar de agradecer o pessoal de Minas, né, que a MCM da Abacerde, que dá nos apoio, a nossa família lá, sempre fica preocupado com a gente, está perguntando como que está, precisando de alguma coisa assim, sempre preocupado com a gente. Sim, nós temos que muito agradecer também a nossa igreja, né, de Governador Valadares, que tem nos apoiado grandemente, né, tem orado por nós, e nós temos que só agradecer a Deus por isso. Então, nesse momento, eu queria orar por você, vocacionado, você que se sente chamado, mas está com medo, está com dúvida de se capacitar. Temos aqui o CIEM, no Rio de Janeiro, né, que pode se capacitar você em educação cristã, ou missões. Também temos o SEC, né, que é o mesmo sistema lá no Recife. Então, você que se sente vocacionado, não tenha medo, né? A gente veio para cá, para o CIEM. Agora, para onde que Deus quer mandar a gente nós não sabemos, né? A gente só deixou o barquinho na mão dele. Nós deixamos Deus guiar. Nacionais, ou Rio, ou Minas, a gente não sabe. Do mesmo modo que nós viemos da nossa cidade guiado por Deus, nós seremos levados para onde Deus quer que ele nos leve, né? Seja feita a vontade dele. Então, eu quero orar por você, vocacionado, né, que se sente esse chamado no coração. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo cuidado do Senhor, Deus, sobre as nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor pelo sustento do Senhor, Deus. Agradecemos ao Senhor porque, Deus, ali 2 anos atrás, meu Pai, se eu não me engano, o Senhor colocou no nosso coração, meu Pai, essa vontade, Deus, de Deus trabalhar na obra do Senhor, Deus, de cumprir o propósito do Senhor, Deus,
E essa semente foi plantada no nosso coração, Deus, e foi germinando, meu Pai. O Espírito Santo do Senhor, Deus, foi nos conduzindo, meu Pai. Sim, nós ficamos com medo, dúvida surgiu no nosso coração, mas o Senhor, Deus, confirmou nos nossos corações através dos nossos amigos, Deus, através da igreja do Senhor. E aqui estamos, Deus. Então nós glorificamos o Senhor porque o Senhor conduziu tudo e tem cuidado de nós, meu Pai. Mas eu quero te entregar a vida daqueles vocacionados, meu Pai. Jovens, meu Pai, adultos, meu Deus, aquelas pessoas que se sentem chamadas pelo Senhor, aquelas pessoas, Deus, que Deus tem sido, Deus, incomodado pelo Espírito Santo do Senhor, tem sido chamado pelo Senhor gentilmente, meu Pai. O Espírito Santo do Senhor tem tocado no coração das pessoas, mas há uma resistência, meu Pai. Há um medo, Deus. Há, sim, uma preocupação, meu Pai. Mas nós pedimos ao Senhor nessa noite, meu Pai, que o Espírito Santo do Senhor, Deus, venha tirar esse medo, meu Pai. E essas pessoas venham ter a certeza da promessa do Senhor, que o Senhor cuida, porque nós estamos vivendo isso, eu e minha esposa, nós estamos vivenciando e nós podemos dizer como o Senhor é maravilhoso em nossas vidas e como o Senhor cuida, meu Pai, quando nós dizemos sim para o Senhor, para as promessas do Senhor, para a obra do Senhor, meu Pai. Então, nós entregamos essas pessoas diante do Senhor, pedimos ao Senhor que reveste-os, Deus, esses corações, meu Pai, e que o Senhor capacite, Deus, para fazer a tua obra. Entrega o Ciem diante do Senhor, o Seques diante do Senhor, nessa noite, meu Pai, e que o Senhor, Deus, venha sustentando essas casas, meu Pai, que o Senhor levantou como ferramenta para capacitar, Deus, capacitar o vocacionado que o Senhor tem chamado, meu Pai. Essa é a minha oração, Deus, grato, Deus, no nome de Jesus. Amém, Pai. Palavra, pastor Rodrigo. Amém, amém. Que Deus continue abençoando, sustentando, cuidando da vida dos irmãos. É muito bom a gente perceber sempre os vocacionados falando, participando, atuando, porque isso demonstra que o trabalho missionário, nós tivemos aqui a nossa missionária Ana, que já está aposentada, né? Ela já se aposentou, mesmo que ainda esteja voluntariamente atuando, né? Mas já se aposentou. E nós percebemos agora um casal iniciando a sua caminhada missionária diante de Deus. Então isso traz ânimo, isso traz vida, isso anima, isso traz aquece aos nossos corações. Então que Deus esteja abençoando a vida do casal e a gente está aqui para ajudar naquilo que for possível. Podem procurar sempre aqui os irmãos do Andaraí, que a gente está aqui para somar sempre na vida dos irmãos. Muito obrigado pela participação de vocês, tá bom, Denise? Muito obrigado, Douglas. Nós estamos indo agora, então, para o nosso momento final, nosso momento de oração, para encerrarmos a nossa live. Somos gratos a Deus por todos os missionários, em especial na data de hoje, Dia do Missionário Batista, somos gratos a Deus pela vida de todos os missionários batistas, seja de missões mundiais, missões nacionais, Missões Rio, seja missionários de tempo integral, sejam missionários voluntários que dedicam parte do seu tempo à atividade missionária. Somos gratos a Deus pelos vocacionados que, mesmo dizendo sim, né, Douglas, né, Denise? Mesmo às vezes dizendo sim, tentando fugir, mas percebem no momento propício que a melhor coisa do mundo é estarmos no centro da vontade de Deus. Então a gente é grato pelos irmãos da Primeira Igreja Batista no Andaraí, que é uma igreja missionária, uma igreja que ama missões, e nós vamos orar agora para encerrar. Eu vou colocar aqui os nossos irmãos que ainda estão aqui com a gente, porque alguns caíram, né? Então vou pedir para liberar a câmera, os irmãos que estão com a gente, eu vou colocar aqui na nossa tela, para que os irmãos vejam novamente esses rostos e estejam orando sempre pela vida dos nossos irmãos que desenvolvem suas atividades na área missionária. A irmã Ana caiu e o pastor Antônio também. Então, estão aqui os demais. E lembro também, nesse momento final, que nós temos um irmão que está nesse exato momento, no campo missionário, o nosso irmão Jackson. Então, esteja orando pelo Jackson, que está lá desenvolvendo a atividade missionária nesse momento. Esteja ofertando para o Jackson. Esteja promovendo a atividade missionária, porque assim como outros testemunhos dados aqui, né, é por meio, às vezes, quem sabe da promoção, como quem sabe dessa live, que alguém se sentirá chamado
para agir no campo missionário, de forma integral, voluntária, orando, ofertando, promovendo, enfim, que a pessoa se sinta envolvida pela obra missionária. Então, parabenizo aos irmãos pelo Dia do Missionário Batista, e nós vamos orar para encerrar. Eu vou pedir para o nosso irmão Marcos, por gentileza, para fazer essa oração final, consagrando diante de Deus e agradecendo a Deus pelos missionários da nossa denominação, os missionários batistas. Então, nosso irmão Marcos vai estar orando para encerrar a nossa live. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças, Senhor, nós te damos, Senhor, por esse dia. Esse dia, Pai, que corações são tocados por esses testemunhos, por essas histórias, mas principalmente, Pai, reconhecemos o Teu poder nas nossas vidas. Assim, Pai, oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor, Pai, esteja com cada missionário em cada campo, que o Senhor proveja e satisfaça todas as necessidades, Pai, que eles estejam, Pai, precisando, que as igrejas estejam conectadas aos seus missionários que foram enviados, e que todos nós, Senhor, possamos, Senhor, colher o fruto desse trabalho, Pai. Grande é a nossa alegria de ver o Senhor, Pai, reinando nos corações daqueles que outrora não conheciam a Tua palavra, Deus. E nós estamos aqui, Pai, como servos do Senhor, Pai, com o coração voltados para ouvir a Tua voz, voltados para ouvir esse chamado, para esse ídio, Pai. Que o Senhor, Pai, possa tocar corações, que o Senhor possa preparar vocacionados, que o Senhor possa levantar, Pai, pessoas para fazer esse trabalho tão lindo. Mas não só eles, Pai, mas toda a igreja, como os irmãos aqui agradeceram por aqueles que ficaram, os irmãos que vieram de outra cidade, mas a igreja ora por eles, a família dá apoio, as pessoas daqui da cidade que eles chegaram dão apoio. Então, na verdade, toda a igreja espiritual de Cristo, o corpo de Cristo unido nesse propósito de anunciar o Teu reino, a Tua graça, o Teu amor. Pai, que o Senhor abençoe cada um dos missionários, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que participaram dessa live. Agradecemos pela vida do pastor Rodrigo, agradecemos pela vida do nosso pastor Osiris também, pelos irmãos que estão aqui presentes, comentando, recebendo, Senhor, dessas palavras que são para a edificação do Teu corpo. Pai, que o Teu nome seja glorificado, honrado, que o Senhor nos ajude a fazer a Tua vontade, ó Pai. É a oração que eu te faço, e colocando também, né, para não esquecer a vida do Jackson, Pai. Está lá no norte do Brasil, Pai, fazendo, Pai, cumprindo o Teu ID. Com certeza, Senhor, o Teu Santo Espírito falou o coração dele e ele disse sim, Pai. Então também cremos no Teu poder na vida dele, Pai. Por isso, ó Pai, entregamos a vida dele também em Suas mãos, o trabalho que ele irá fazer lá, assim como nós que estamos aqui, Pai, voluntariamente, ou, né, missionários das juntas, ou os vocacionados, e nós, simples membros da Tua igreja, somos todos missionários, somos todos, Pai, servos do Senhor, e por isso te agradecemos, Pai, mais uma vez, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Parabéns a todos pelo Dia do Missionário Batista. Obrigado aos irmãos que nos acompanharam nessa live. E trago só algumas informações finais antes de encerrarmos. Lembrando que amanhã, no nosso momento de adoração, de culto, no nosso culto da manhã, nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. E também lembrando que amanhã é o dia em que nós estaremos trazendo ofertas, né, para a educação cristã missionária, para ajudar o nosso CIEM na formação dos seus vocacionados. E lembrando também que antes do culto da manhã, ou seja, às 9 da manhã, nós teremos a nossa EBD classe única, pensando, né, na nossa evangelização discipuladora, os pequenos grupos multiplicadores. Seminarista Rodrigo Menezes estará dando a nossa aula da EBD classe única, que será presencial e online. Então, as duas opções para os irmãos. Uma boa noite para todos, fiquem todos na paz, parabéns pelo Dia do Missionário Batista e que Deus a todos abençoe.